Existem vários tipos de bolacha, vários preços diferentes, mas esse é um item do cardápio, né, dos produtos brasileiros que não costumam ser caros. Então, ao invés de você ter que comprar, às vezes, uma farinha muito especial, XPTO, que você vai pagar uma fortuna, você pode criar uma linha de produtos diferenciados com farinhas diferenciadas originárias de outros produtos, tá? Bem-vindos, bem-vindos. Eu sou o chefe Marcela Martins. Estou aqui para te mostrar como é que você vai ganhar uma renda nova na sua vida, faturar até 5K por mês com o mini bolo. Hoje, especialmente, eu vou dar uma aula de confeitaria daquelas, né? Daquelas especial, vocês sabem. Vocês sabem que quando eu escolho fazer uma aula com um tema que é essencial para a produção de massas maravilhosas. Falando em massas maravilhosas, enquanto as pessoas vão chegando, vão entrando, quero falar dos resultados, dos feedbacks que eu tenho recebido sobre o mini bolo bolacha. Olha, o mini bolo bolacha foi o sucesso do fim de semana, né? Porque o que eu recebi muitas fotos, muitas perguntas sobre o conteúdo, sobre a preparação do mini bolo bolacha. Na verdade, no fim das contas, ele ficou... Como foi que eu coloquei, minha gente? A gente fez uma votação, uma enquete aí para escolher o nome, né? Eu digo mini bolo bolacha porque esse nome, para mim, é mais fácil de entender, já que aqui em Portugal a referência para eu ter criado aquela massa de farinha de bolacha foi o bolo de bolacha que existe aqui, né, de sobremesa. Mas a gente colocou mini bolo Maria. Pronto, ficou mini bolo Maria. Lá no grupo das alunas a gente chegou a essa conclusão que ia entrar para o nosso cardápio ou para o cardápio das minhas alunas também como mini bolo Maria. E aí, aquilo foi um despertar para outra temática. Por quê? Porque muita gente me perguntou o seguinte: mas Marcela, farinha de bolacha, eu posso fazer qualquer bolacha? Então eu resolvi falar sobre farinhas para os mini bolos. E especialmente as farinhas pobres. Você vai dizer, farinha pobre, Marcela? O que é uma farinha pobre? Já falei isso para você alguma vez na vida, mas vou repetir. Farinha pobre é aquela farinha que tem pouca proteína. A gente não precisa de proteína na farinha de trigo que a gente trabalha. Se for trigo, né? Farinha de bolacha, vocês têm que pensar uma coisa, tá? A farinha de bolacha, dependendo da bolacha que você usar, vocês podem usar a bolacha alho e sal, vocês podem usar aquela bolacha Maria, vocês podem usar essas bolachas de aveia e mel. Você utilizando esse tipo de farinha de um produto que já está confeccionado, você vai apenas triturar e complementar a sua ideia de massa. É uma forma de, primeiro, você agregar um sabor sem gastar muito, porque imagina você, né? Existem vários tipos de bolacha, vários preços diferentes, mas esse é um item do cardápio, né, dos produtos brasileiros que não costumam ser caros. Então, ao invés de você ter que comprar, às vezes, uma farinha muito especial, XPTO, que você vai pagar uma fortuna, você pode criar uma linha de produtos diferenciados com farinhas diferenciadas originárias de outros produtos, tá? E aí, quando você utiliza ou escolhe pegar um tipo dessas bolachas, triturar e fazer a sua farinha, você já está com meio caminho andado. E você já cria um diferencial. O que acontece? Essa farinha dos biscoitos que a gente produz a partir de triturar um biscoito é uma farinha pobre. Sabe por quê? Porque essa farinha de trigo que faz o biscoito, se for de trigo, já foi ao calor, já reagiu quimicamente. Então, agora, o que ela vai fazer? Ela agora vai saborizar a sua preparação. Tanto é que eu não usei só farinha de bolacha. Vocês viram, eu utilizei, aliás, fiz uma confusão
do danado, assim, o que eu falei na live, né? Mas eu usei 100 gramas de farinha de bolacha. Eu não usei só ela foi a grande parte, foi 100 gramas de farinha de bolacha, mais 50 gramas de farinha de trigo, para que o trigo pudesse, essa pequena parte, 50 gramas de farinha de trigo, ia reagir com o restante dos ingredientes que estavam no seu estado natural dentro da massa, né? Então, eu não usei só a bolacha. Tudo bem, você quer usar só a bolacha? Você usa, faz aí seus testes. Mas eu indico que você ponha um pequeno percentual da farinha de trigo mesmo. E aí surgem outros debates, né, Marcela? Mas se eu quiser usar outra farinha que não é de trigo, se eu quiser usar uma farinha que não é de bolacha, o que eu posso optar? Vamos lá, galera. É o seguinte: quando a gente escolhe farinhas que não são farinhas que contêm, por exemplo, glúten, tá? Algumas farinhas, lógico. A gente tem farinhas de frutas, farinhas de vegetais, a gente tem farinhas de grãos. Normalmente, leguminosas vão ter uma grande quantidade proteica, né? Eu tô falando da farinha de lentilha, de grão de bico e tudo mais. Então, você faz o seguinte, generaliza. Qualquer pacote de farinha que você pegar, você vai lá olhar a quantidade de proteína, certo? Porque isso já vai te indicar o quê? A elasticidade, a textura que a sua massa pode ter quando você adiciona esse produto. Quando vocês pegam essas farinhas diferenciadas que vão mexer na quantidade de proteína dessa massa, a gente já sabe, a proteína vai mexer, vai interagir diretamente para a elasticidade, a maciez da sua massa, a consistência. Então, é por isso que a gente fala farinha de trigo pobre. É aquela farinha de trigo que tem baixa quantidade de proteína. Não quero, a proteína é o alimento do glúten, né? A proteína faz com que esse glúten também... Aliás, o glúten é um tipo de proteína, é um complexo proteico dentro da farinha de trigo. Então, a gente quer que ele não se desenvolva. A gente não precisa de massa elástica na confeitaria. Por falar em massa elástica, inclusive, essa quinta-feira agora, o Mão na Massa, eu vou fazer uma massa que não é de mini bolo. Eu vou fazer uma massa choux, porque eu perguntei a vocês no fim de semana. Vocês sabem o que é massa? Olha, quanto coração amarelo. Muito obrigada. Agora já sei onde estão minhas meninas. Eu falei para vocês, perguntei esse fim de semana, vocês sabem o que era massa choux. E aqui em Portugal chama patachou, né? No francês, pâté choux. É diferente, é pâté. E aí eu vou fazer uma massa choux, que é aquela massa dos profiteroles, das bombas ou eclair, das carolinas, né? Em Recife, as pastelarias, padarias de Recife vendiam muito as carolinas já, sem nada dentro, mas toda cobertinha de chocolate também é uma boa, viu? Uma boa aí pra gente ter essa ideia. Então, a gente vai procurar uma farinha. Primeiro, a farinha pode ser um saborizante da nossa preparação. Segundo, ela pode ser aquela responsável pela estrutura. Depende, existem vários ingredientes que a gente utiliza na confeitaria. Tem mais de um papel. Então, a gente não tem que ficar preso. Ó, só serve para isso. Não, não só serve para isso. Serve para muitas coisas, então a gente tem que equilibrar, tá certo? Ponto importante agora. Marcela, eu quero fazer um mini bolo sem farinha. É possível? É possível. Como que não é possível? É possível. Agora, você tem que partir do princípio que tudo que você escolhe, né? A gente tem a versão aí dos mini bolos fortes e a gente tem os que são low carb que não utilizam farinha. E normalmente você vai para onde? Quando a gente fala farinha, é um termo muito genérico para designar a farinha de trigo. Mas tudo que a gente tritura e forma um pó com isso, vai poder ser chamado de farinha. Então, é por isso que a gente tem farinha de amêndoa, farinha de nozes, farinha de castanha, farinha de amendoim. Farinha de amendoim, aquele ingrediente com personalidade. Jesus! Tudo que você opta utilizar um pouquinho de farinha de amendoim, a massa ganha uma personalidade, coisa de louco. A farinha de amêndoa, posso apenas trocar por trigo, Tati? A farinha de amêndoas, ela pode ser apenas substituída tirar a farinha de trigo e botar a farinha de amêndoas. Só que aí você tem que lembrar o seguinte, Tati,
esse bolo vai precisar de mais ovos. Essa massa de mini bolo, quando você tem uma farinha que ela não tem amido, certo? Você precisa ativar outros aspectos da massa. E quais são eles? São os agentes de crescimento mecânicos, os agentes de expansão de ar dentro da massa. E se você não tem uma farinha, você não tem um amido, que quando o fermento vai bater lá, vai reagir, você tem que criar outro aspecto. Você tem que pegar a proteína, qual é a segunda parte da massa que vem proteína? São os ovos, né? Você tem que pegar essa quantidade de ovo e ampliar, que é para você fazer uma espuma bem consistente. Essa espuma vai ser responsável pela expansão e crescimento da sua massa, e aquela farinha que você escolheu que não tem amido nenhum, ela vai ser envolvida nessa espuma e vai dar a textura depois no resultado final da sua preparação. Mas não dá para a gente simplesmente tirar a quantidade de farinha de trigo ou qualquer farinha que contenha uma certa parte de amido e aí depois não colocar nada no lugar. Inclusive, tem muitas receitas, Tati, que vocês vão ver que a quantidade saia completamente, sai 100% de farinha de trigo, entra uma farinha de oleaginosa e ainda para o papel do amido de milho, né? Tem, Tati, lá no... tava na turma anterior, foi o bônus da turma anterior, que era o curso de mini bolos fortes. Mas numa consultoria eu posso falar sobre a farinha de amêndoa para você e farinhas de low carb, tá? Quando a gente faz o uso de amido de milho dentro de uma preparação que tem farinha de trigo, o amido de milho ele vai ajudar a tornar aquela farinha de trigo mais pobre. Mas quando a gente faz essa composição, esse uso de amido numa preparação que não tem farinha de trigo, ele já tem outro papel, foi o que eu falei, né? Os ingredientes possuem vários papéis. E aí vai depender de como você envolve esse ingrediente, qual é a etapa da preparação que ele vai para dentro da sua massa, para dentro do que você escolheu fazer da sua receita. Então, são coisas muito diferentes, tá? No grupo das farinhas, vocês vão encontrar também muitas farinhas de fruta. Mas quero dizer o seguinte, coisa que ninguém falou para você na sua vida, mas já que a gente está aqui, o método Sucrê está assim entranhado nessas live aulas, eu quero dizer uma coisa para vocês. As farinhas de fruta, especialmente a farinha de maracujá, né? Poxa, são riquíssimas em pectina. Essas farinhas, inclusive, podem ir para preparações veganas. Por quê? Porque elas substituem o ovo. Tem muito engraçado isso, inclusive. Quando atrasou, né? Mas chegou. O importante é que você chegou. Se alguém eu acho ótimo, às vezes vocês compartilham com as próprias alunas da turma, vocês têm que compartilhar com outras pessoas também, tá? Vocês compartilham a live com outras pessoas que não estão precisando aprender confeitaria e não estão aqui. Mandar para a coleguinha de turma, ela recebeu o aviso, ela sabe que eu tô aqui. Então, olha, teve outro dia que alguém me perguntou, Marcela, não posso fazer uma massa de mini bolo que tenha ovos, porque vai ser vegana, não sei o quê. O que eu posso utilizar e substituir? Galela, como disse meu pequeno Gabriel, meu sobrinho. Galela, você pode usar chia. Chia hidratada é um excelente substituto para os ovos numa preparação de massa de mini bolo. Por quê? Porque a chia hidratada cria liga. É um ingrediente que tem proteína também, proteína vegetal neste caso, e ele vai ajudar a estrutura da sua massa. Então, você quer fazer um mini bolo sem ovos? Pode usar chia hidratada. Eu hidrato chia com o quê, Marcela? Amor, hidrata a chia com bebida vegetal, hidrata com água, hidrata com suco de laranja, sumo, enfim. Marcela, você acha que dá certo uma farinha de grão de bico com farinha de aveia? Leoneide, a farinha de grão de bico é até uma farinha mais, assim, de sabor neutro. Só que é uma farinha também mais pesadinha, né? Por exemplo, você tem que ter... lógico, você vai encontrar já pronta essa farinha de grão de bico.
Ela tem. Eu já fiz bolo com farinha de grão de bico, mas acho que fica uma coisa assim muito forte, sabe? Você consegue sentir o sabor do grão. Tem que gostar, né? Se a pessoa não gostar, não é tão fácil assim assimilar. Pensava que seria só psyllium para substituir o ovo. Não, Claudinha, chia também. Chia hidratada é bom que só substitui o ovo. Tranquilo. A linhaça também substitui muito. Cozinha vegana, a linhaça é praticamente, a farinha de linhaça, né? É praticamente substituto certeiro da quantidade de ovos, viu? A quantidade de chia hidratada seria a mesma de um ovo? Vai depender do restante dos ingredientes, Flavinha, vai depender muito. Vai depender da quantidade de açúcar que você vai colocar. Agora, vocês têm que lembrar o seguinte, viu, galerinha? Funciona, não fica igual. É um substituto de estrutura? Mas não vai dar aquela fofura toda para a massa. Tem que entender que quando a gente troca alguns ingredientes, o resultado final vai dar uma alteradinha, né? Então, depende muito. Nessa substituição de ovos, farinha, né? Açúcar, vocês já estão mais do que acostumadas a substituir açúcar. Pelo menos eu sempre mostro para vocês que a opção do açúcar amarelo ou demerara ou mascavado, que é o que a gente tem aqui em Portugal, é um substituto ok para o açúcar refinado branco. Inclusive, cozinha vegana não vai usar açúcar branco. Eu hoje estou falando muito de cozinha vegana, né? Porque semana passada eu estava lá naquele concurso que era tudo vegano. Então, eu já fiquei no ritmo. Então, não vai usar. E é, sim, um conjunto de receitas super, super saudável. Mas voltando à história das farinhas, existem muitas farinhas de fruta. Tem que lembrar que elas são ricas em pectina. Então, inclusive, se são ricas em pectinas, são receitas que vão precisar de algum líquido, vão precisar... E quando a gente fala líquido numa receita de massa de mini bolo, eu não tô falando só de leite, não. Inclusive, você pode usar até água, viu? Não fica com esse preconceito, não. Pode ser água, pode ser chá. A gente não fez um mini bolo de camomila outro dia? Usamos aí a infusão da camomila. Então, pode ser chá, pode ser água, pode ser suco de fruta. Aqui em Portugal, sumo, né? Então, pode utilizar esse tipo de líquido porque você vai ter uma farinha rica em pectina. A pectina é um espessante, né, natural, dá viscosidade, mas ela só faz isso quando você tem um líquido ali que vai ajudar na reação química. E fora isso, a gente tem a produção, né? A gente tem aí as farinhas inusitadas, porque eu não sei vocês, mas eu de vez em quando fico olhando para umas coisas que a gente podia fazer uma farinha disso. Fazer uma farinha disso, vou transformar isso no mini bolo, né? Foi o caso do mini bolo de bolacha. É mini bolo Maria. Vamos gravar isso na cabeça. Então, a gente pode fazer, deve fazer também outros experimentos. Eu já comi bolo, por exemplo, que a gente utilizou uma farinha de feijão verde, o feijão verde do meu Nordeste, maravilhoso. Mas aí não é o feijão verde cru. A gente tem que branquear, né? Tem que mergulhar esse ingrediente numa água fervendo, tirar, fazer isso umas 2, 3 vezes. Aí, esse processo é um processo que demanda mais tempo. Se demanda mais tempo, ele vai encarecer o seu produto final. Não dá para você vender pelo mesmo preço, obviamente, mas é uma coisa especial, de momento. A gente está sempre falando aqui que os mini bolos vão encaixar em diferentes momentos na vida das pessoas, né? E nesses diferentes momentos, você também pode ousar para alguns ingredientes. E aí, trazer mais personalidade para a sua preparação, trazer mais aquela coisa. E por falar na pergunta, né, do início dessa live, que foi sobre Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, Marcela, que farinha a gente pode utilizar? Vou dar uma dica importante para a sua vida e para a vida dos casais que você vai entregar mini bolo. Por favor, coloquem personalidade. Podem colocar personalidade nas preparações de vocês, sem nenhum problema. Mas vamos evitar algumas coisas. Por exemplo, vamos evitar
receitas ou preparações que contenham ingredientes, por exemplo, originários de leguminosas, farinhas de grão, farinha de uma que eu sempre uso aqui, lentilha, né? Vamos evitar, porque são mini bolos com aromas muito fortes. A massa fica muito aromática e é difícil às vezes. Você vai abrir aquela caixinha e o cheiro vai inundar o espaço. E às vezes essas farinhas não têm um cheiro muito bacana, né? Então vamos trocar aí. Qual o tamanho das formas para o mini bolo? Putinha? Depende, se a gente tem forma de 7, 7,5, 8. As minhas são todas assim, são as 3 diferenças que eu tenho, são essas, tá? 7, 7,5, 8. Então, utilizem outras preparações que têm os aromas mais suaves. Vocês podem brincar, tá? Olha, coisa importante aí. Podem brincar com a montagem dos mini bolos dentro de embalagens que tenham algum jogo, né? A gente sempre coloca aí umas ideias mais interessantes para que o fim do jantar, o fim do jantar não seja catastrófico. Você já dá ali algumas ideias de animação dessa festividade, desta comemoração. Agora, um sabor que eu escolheria para o Dia dos Namorados, certamente, isso assim, porque eu adoro e a minha clientela também vai muito por aí, seria um mini bolo mais elegante, que eu chamo de elegante, tá? É um mini bolo que tem vinho do Porto, um mini bolo que a massa é mais escura, tipo aquela massa que eu fiz uma vez em dezembro, né, no Natal. Gente, tem que fazer aquele mini bolo de novo, porque eu me lembro do gosto dele até hoje. Um mini bolo que a massa era de frutas, tipo, para quem conhece, o bolo de noiva pernambucano. Aquele mini bolo é um sabor muito elegante. E outra, ele pode ser embebido em vinho. Inclusive, vou dizer para vocês também, se vocês fizerem um mini bolo, mesmo que façam a massa manteigada, certo? E quiserem molhar esse mini bolo com uma calda mais espessa, não façam aquelas caldas de molhar bolo gigante não, hein? Que aquilo não dá certo para mini bolo. Aquilo ali vai dar um resultado tão ruim se você usar. Calda para mini bolo deve ser uma calda de açúcar cozida num ponto mais espesso. Não é só o líquido e não pode ser crua. Por quê? Porque a gente está falando de uma preparação que tem um tamanho reduzido. Então, qualquer coisa em contato com essa preparação faz um efeito muito maior do que a gente está acostumado a ver. Então, se eu colocar uma colherinha de chá ali ou de sobremesa de uma calda muito rala, muito líquida, a gente vai estragar o formato, a massa e, inclusive, vai também mexer na durabilidade do nosso produto. Muita gente sabe, mas não faz o certo, que depois que o mini bolo é embebido numa calda, é aromatizado com uma calda, ele vai precisar de geladeira. Não dá para ficar em temperatura ambiente. A sorte de vocês no Brasil é que alguns lugares já estão ficando mais fresquinhos, né? Enquanto aqui a gente está ficando no calor do Saara, aí no Brasil vocês estão ficando numa temperatura mais fresquinha. Então, podem utilizar também. Marcela, um mini bolo que vai à geladeira. Ele vai na embalagem, ele pode ir na mesma embalagem que eu já costumo comercializar? Pode. O que você vai ter que tomar cuidado é o seguinte: não coloque nenhum papel dentro dessa embalagem que tenha cor. Utilize papel vegetal, branco, utilize um papel manteiga, não coloque papel que não é, porque eu sei, nesse dia, nessas datas festivas, a gente quer sempre utilizar um papel seda, um papel crepom, mas com os mini bolos que vão receber algum tipo de calda mais molhadinha, né, que mesmo cozida ainda fica molhadinha, não podem ter contato com papéis coloridos. Por quê? Porque a gente primeiro vai causar um caos dentro da embalagem, né?
porque esse papel pode soltar tinta e fica um negócio feio, borrado. Segundo, essa tinta, se ela for uma tinta tóxica, ela vai passar para o seu mini bolo e você vai vender um produto já contaminado. Então, esquece essa coisa de utilizar papéis coloridos dentro das embalagens. Se vocês... Aliás, eu não gosto de colocar papel colorido dentro de embalagem para alimentos. Eu gosto de utilizar esses papéis vegetais, papel manteiga, porque são papéis culinários. A gente não deve utilizar esses outros tipos, né? Porque aí você fala, mas eu só encontro esses coloridos. Mas não utiliza. Ou se utilizar, faz o seguinte, coloca o papel culinário por cima desse colorido e aí faz o uso. Agora, quer usar um coloridão? Bacana? Faz o quê? Compra um guardanapo. Hoje a gente tem vários tipos de guardanapos aí, super estampados. Compra, passa o ferro ali quente no verso do guardanapo, ele fica esticadinho, sem aquela dobra, e aí sim você pode forrar o fundo da sua caixa. Inclusive, nessas datas temáticas, vocês vão encontrar já guardanapos que você não vai gastar quase nada para modificar o layout, a estética da sua embalagem, se vocês utilizarem um guardanapo desses decorados. Inclusive, eu já até mostrei aqui uma vez, para quem usa caixa de papel cartão, né? Vocês podem, inclusive, fazer uso do guardanapo para personalizar a caixa. Usar aquela colinha bastão ali, branquinha, aquela de antigamente, lembra? Que a gente passava assim na palma da mão, esperava secar e depois tirava assim a pele. Fiz muito isso, Jesus. Passa uma colinha, personaliza a caixa com os guardanapos. Pronto, Vanuzinha, faça esse tipo de personalização que, olha, não custa muito, agrega muito valor, porque visualmente o seu produto vai ficar muito mais atrativo e é uma forma de você não gastar mais com a produção, mas continuar mantendo o seu lucro. Porque o que a gente quer? A gente quer ofertar um produto de qualidade, com toda certeza, a gente sabe das nossas técnicas para fazer as massas de mini bolo. A gente sabe que um mini bolo tem uma margem de lucro muito elevada, inclusive o desafio das minhas novas alunas se chama 10 vezes mais sucrê, tá? Então a gente sabe de tudo isso. Só que o cliente não visualiza, o cliente visualiza o preço final do nosso produto e aí vocês vão poder ganhar em vários aspectos para as encomendas de Dia dos Namorados. Já deve estar acontecendo, né? Porque essa semana... Obrigada, Sandrinha. Essa já é a semana que você devia estar sabendo de todas as suas encomendas. Encomenda de última hora, só se for de uma produção que você já tenha engatilhado o sabor. Porque lembra que tem aquela margem dos 20%, que você tem que produzir sempre 20% a mais do que você precisa e já calculou que vai precisar. E esses 20%, às vezes eles vão salvar um erro, que pode acontecer, mas às vezes eles vão ser um excedente que você pode comercializar. Papel chumbo, daqueles que você já usou, pode? Papel chumbo. Papel chumbo. Sim, pode. Pode, aquele também não solta tinta não, Kikinha. Aquele é ótimo. Outra coisa, eu ia falando agora e me deu uma luz aqui, mas eu me esqueci. Fui olhar para a dúvida e esqueci. Não me lembrou. Apagou. Foi-se. Foi-se embora no meu pensamento. Qual que era? Não sei. Não sei. Passou. Então, vamos lá. Tinha outra coisa de venda para eu falar para vocês. Mas olha, o que aconteceu? Eu fui ler a pergunta, me perdi. Coloquem as dúvidas de vocês aí, por favor, que eu vou começar aqui a responder. Vou escolher algumas, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. Coloquem dúvidas, que eu agora vou olhar com atenção para responder as dúvidas de vocês. Eu ia falar uma estratégia de venda, mas passou. Eu agora não me lembro, mas quem sabe uma pergunta sua pode me ajudar a lembrar. E eu respondo e coloco. Oi, desculpa, Arlene. Perdão, eu vi a foto, achei que era Kika, olha. Cadê Kika? Faz tempo que eu não vejo Kika também. A mulherada some da minha vida. Sandrinha, Vanuzinha, Flavinha, cadê Kikinha? Arlene, perdão, amor. Perdão. Tá melhor você?
Espero que sim. Olha, para o Dia dos Namorados também, para o dia. Ah, tá ali, tá vendo? Tá aí, Kikinha. Para o Dia dos Namorados também, vocês podem associar não só os mini bolos dentro da caixa, certo? Se você for trabalhar com caixa, mas também pode colocar uma coisinha ali a mais, dar um agradinho que não mexe no seu bolso e nem na sua produção. Era sobre produção que eu ia falar. E agora? Agora eu vou lembrar uma hora. Podem fazer acabamentos e decorar as embalagens por dentro com frutas, tá? Se vocês quiserem dar um toque especial aí, pode usar essa sacada também.